Luiz Fernando, tem 3 pontos importantes aí nessa produtividade que a gente precisa olhar, né? Primeiro é a questão tributária. O que você acha dessa reforma tributária que está em discussão ainda no Congresso, mas se isso vai ajudar a melhorar ou não a produtividade? Afinal de contas, o atual sistema tributário, nós temos 70% do PIB em judicialização. Então é um péssimo sistema tributário para ganho de produtividade e competitividade, e a história dos impostos cumulativos, que é outro grande problema. Então, primeiro, como é que você vê a questão tributária? Depois eu queria discutir sobre 2 outros temas, a trabalhista e a educação, mas vamos começar pela tributária. A tributária, ela tem 3 aspectos, tá? Um aspecto é o tamanho do Estado, ou seja, quanto é que custa o Estado, né? Isso não está em discussão. O Estado hoje gasta muito, mas ele... ele arrecada muito, mas ele gasta muito. Então, isso não dá para discutir, infelizmente. A outra vertente é entre indústria, serviços, entre os agentes, os estados, municípios, etc. Essa discussão entre quem fica com mais ou com menos da fatia do bolo. Que a gente tem uma série de distorções. Por exemplo, a indústria hoje paga muito mais tributo do que deveria comparado com serviços. Isso deveria ser discutido. É uma discussão difícil, pouco se avançou nesse sentido. Então, o primeiro, nada. O segundo aspecto, um pouco se discutiu, mas não tanto. E o terceiro é que é um caos o nosso sistema, né? Você tem 20 e tantas legislações, por cada estado você tem uma legislação diferente. A grande vantagem dessa reforma é que ela nos tira do caos para uma coisa quase que razoável, que é uma grande melhora, embora a gente vai ter um regime caro, mas muito mais simples. O único problema é que a transição ela ficou longa demais. E daí você vai ter que conviver com 2 sistemas, então num primeiro momento você até perde um pouco de produtividade até você alcançar, vamos dizer, o final da transição. Até o seu imposto de valor agregado total. Exatamente, mas sem dúvida é um avanço. Para um sistema bom? Não, é semi-bom, mas o que a gente tem hoje é um caos. Mas certamente o próximo governo vai ter que discutir o tamanho do Estado brasileiro. Não tem dúvida. Por quê? Primeiro que o Brasil gasta como um país desenvolvido, né? Para dar uma ideia, nós gastamos em torno de 35% do PIB, a média dos emergentes é entre 20% e 25% do PIB. A segunda coisa é que vamos dizer, os gastos não discricionários, eles são quase 95% do orçamento. Agora, pensa o seguinte, você vai para uma empresa, você se tornou o presidente da empresa, o CEO da empresa e tal. Aí, legal, ó, você tem plenos poderes, etc. Só tem um problema. Do seu orçamento, 95% está amarrado, você não pode mexer. O que você vai fazer? Tem muito pouco a fazer. Então, esse aspecto é um aspecto que tem que ser mexido. Você olha outros países, o gasto que é livre é 20%, 25% do orçamento para você implantar o seu sistema de governo, né? Então, assim, primeiro, a gente arrecada demais, então o espaço do Estado no nosso PIB é grande demais. Para um país emergente, mais ainda. 2, você tem isso que você não consegue ter gastos discricionários suficientes para você fazer uma boa plataforma de governo. Tá? E 3, que a gente continua tendo uma dívida que não para de subir, ou seja, as receitas, mesmo altas, elas não estão dando conta das despesas. Por quê? Porque a gente tem um sistema hoje que ele é todo amarrado e totalmente indexado com ganhos reais definidos. Pô, às vezes você pode dar um ganho real para o salário mínimo porque você está num momento muito bom do país, mas às vezes você não pode dar. Só que isso carrega também a aposentadoria, você carrega um monte de penduricalhos em cima do salário mínimo. Então isso tudo vai ter que ser reolhado. No final, a questão fiscal, que hoje é tão relevante, porque daqui a pouco as pessoas vão começar a ter dúvidas sobre o tamanho da dívida, ela não é tão complicada. Você está falando 2,5%, 3% do PIB, que você consegue tirar algumas coisas, tipo isenções, como a ideia do Armínio de segurar um pouco o salário mínimo, etc., mas com esse ajuste de 2,5%, 3% do PIB e a dívida mudando a trajetória, a taxa de juro real poderá ser muito mais baixa.
Então, no final, o déficit nominal, que hoje é 10% do PIB, que talvez um dos maiores do mundo, pode vir para 4% com uma certa facilidade. Então, e esse aspecto é um aspecto que nos tira desse ciclo vicioso e nos traz para um outro ciclo, que daí você consegue pensar em qualidade do gasto, pensar em tamanho do Estado. O que a gente precisa é sair desse momento meio emergencial que a gente tem hoje uma situação fiscal que é insustentável. Né? Então você começa por aí, que não é difícil, precisa querer. Esse governo não quer, mas não é difícil de fazer. E depois você consegue mexer em todas as outras questões que são muito relevantes. Ou seja, está na hora do Estado realmente levar um certo chacoalhão e ser repensado, né? Agora, Luiz Fernando, o Brasil vai precisar de um presidente à la Milei o próximo ano para diminuir esse tamanho do Estado, porque no fundo nós estamos falando, primeiro, temos esse engessamento da indexação do salário mínimo a todos os benefícios, que representa 60% de todas as despesas públicas. Então, na hora que a coisa piora, não tem como reduzir, né? Esse é o primeiro ponto que você tocou. O segundo são as emendas parlamentares. Você se lembra muito bem que estava no Banco Central naquela época, que no Plano Real, o Fernando Henrique fez um malabarismo para ter o Fundo Social de Emergência, que era para garantir 20% do orçamento discricionário para investimento. Hoje, as emendas parlamentares representam 24% do orçamento que já foram capturadas e acabam indo de maneira pouco transparente para questões paroquiais. Será que nós temos coragem de ter um Milei para cortar aí 2%, 3% do PIB do gasto do Estado brasileiro? Olha, eu acho que provavelmente teremos, mas não vai ser aí. Mexer nesse vespeiro das emendas eu acho muito difícil. E no final é um pouco ter o Congresso contra o governo. Então eu não acho que seja por aí. Eu acho que a redução ela pode se dar uma parte via isenções que são enormes hoje. As isenções são 650 bilhões. 700 bilhões por ano. Então tem muito espaço ali. E depois você segurar aumento de gastos. Então, ao longo do tempo, você chega lá. E a desconstitucionalização de despesas, né? A desobrigação. Né? O Pércio Arida, ele tem uma visão que eu acho que é uma visão muito correta. Vamos tirar da Constituição tudo que é assunto econômico. Porque é muito de, vamos engessar para não ficar ruim. Não. Quando está ruim, você não consegue arrumar porque você precisa mudar a Constituição todas as vezes. Então, você deveria mudar o grau de dificuldade para mexer nas questões mais econômicas. Mas tem um aspecto das emendas que eu não acho de todo ruim. Deixa eu explicar o que eu quero dizer. Claro que elas têm que ser completamente transparentes. Então, isso não tem discussão. Está errado, precisa ser completamente transparentes. E, na minha visão, elas são grandes demais. Não sei se dá para mexer nisso, mas elas são grandes demais. Mas tem um outro aspecto que existia antes uma certa chantagem do executivo com o legislativo, tipo, olha, eu não te dou o pirulito, eu não te dou a emenda. E daí o legislativo votava com o governo. Hoje, eu acho que gerou um equilíbrio melhor de forças o legislativo não precisar de tanto do executivo para suas emendas. Embora eu acho que o número seja alto demais. Então, algum espaço nisso eles deveriam ter mesmo. Eu acho que tem uma certa... eu acho que tem um equilíbrio maior. E era um jogo ruim, porque era um jogo, olha, eu realmente... Era um certo rolo compressor, porque senão eu não te dava as emendas e você, nos seus redutos eleitorais, você não podia ajudar, etc. Então, não era uma coisa, a meu ver, saudável. Agora, elas ficaram grandes demais e totalmente sem transparência. Então, não dá para ser dessa forma. Mas, qualquer governo que venha vai precisar muito do Congresso para conseguir avançar nessa agenda, que não vai ser uma agenda fácil, né?